Certinho. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e hoje eu e o meu grupo, composto pela Aline, Amanda, Daisy, Maíla e Tueli, nós vamos conversar com vocês sobre a farmácia caseira. Bom, durante séculos, os medicamentos desencadearam revoluções nas ações de saúde e atualmente alcançaram lugar de destaque na terapêutica contemporânea, uma vez que eles detêm de grande potencial de tratamento de doenças e alívio de sintomas com melhor relação custo-efetividade. Bom, a indispensabilidade dos mesmos, atrelada ao incentivo da mídia, suscitou a cultura de automedicação e, consequentemente, ao acúmulo dessas substâncias nas residências, desenvolvendo as comumente conhecidas como farmácias caseiras. Neste slide, só para ilustração, eu trouxe algumas das propagandas dos medicamentos que foram surgindo ao longo das décadas. Atualmente, segundo estudos, cerca de 89,3% a 97% das famílias brasileiras possuem medicamentos em suas residências. E a prática de dispor de uma farmácia caseira traz consigo diversos riscos à saúde do usuário, visto que a falta de informação acerca do armazenamento correto e manutenção adequada dela pode acarretar no comprometimento da qualidade e estabilidade do medicamento. E ao estar comprometido, o medicamento não irá cumprir a sua devida função. Neste cenário, o farmacêutico assume a posição de responsável por estabelecer o uso racional de medicamentos e orientar o armazenamento e manutenção adequados para as farmácias caseiras. Assim, o presente trabalho ele tem por objetivo analisar quais os medicamentos contidos na farmácia caseira dos domicílios de pesquisa e a forma de armazenamento e manutenção da farmácia caseira. Bom, cada uma das integrantes do grupo fez uma breve pesquisa em sua própria residência devido às circunstâncias atuais. Através da videoconferência, trocamos informações, organizamos e compilamos as tabelas para comparar as informações e criar os gráficos. As pesquisas foram realizadas em Biguaçu, 2 delas em Florianópolis, Blumenau, São José e Parintins, em Amazonas. Bom, aqui a gente tem alguns gráficos, né? E esses gráficos trazem dados e uma relação entre o tipo de medicamento e o uso e o desuso dele. Então, aqui temos os de referência, os similares e os genéricos. Se observarmos o tópico representado pela cor verde, que é o que mais chama a atenção, há uma grande taxa em todos os tipos de medicamento em desuso, mas com um potencial de uso. Esses medicamentos ficam guardados com o intuito de serem utilizados e administrados futuramente, o que não é necessariamente ruim, levando em consideração os analgésicos. Mas o armazenamento inconsciente pode levar ao vencimento deles e os medicamentos podem se tornar ineficientes com a sua expiração. Aqui a gente tem uma relação entre as formas farmacêuticas e o armazenamento dos medicamentos. As formas farmacêuticas influenciam diretamente onde será feito o armazenamento do medicamento. De acordo com os dados da nossa pesquisa, a guarda dos medicamentos é muito variada. Medicamentos líquidos, como os colírios, ou semissólidos, como as pomadas e cremes, tendem a ser guardados em armários ou prateleiras do banheiro. Sua forma farmacêutica influencia nessa decisão porque ela está ligada diretamente com a sua ação e administração. Muitas vezes é recomendado o uso tópico das pomadas, por exemplo, após o banho. E o armazenamento no banheiro é compreensível, mas se na composição há antibiótico, anti-inflamatório ou analgésico, o armazenamento nesse local não é muito sensato por causa da sua natureza úmida. Já os comprimidos, cápsulas e dragas, por serem mais práticos de se administrar, têm seu armazenamento mais variado ainda, sendo tanto em armários da cozinha como gavetas e bolsas. O local onde serão armazenados deve ser bem ventilado, sem umidade, sem iluminação solar, e a temperatura deve ser sempre ambiente. Por isso, não é recomendado o armazenamento próximo do fogão ou da geladeira.
Bem, aqui a gente fez o levantamento em todas as tabelas da quantidade de medicamentos que haviam vencidos dentre elas. Nós totalizamos um total de 107 medicamentos, dentre eles, há 11% dos quais não constam validade e 6% do total são vencidos. Aqui a gente analisa o gráfico e vê que quanto mais medicamentos são estocados, maior é a incidência dos que virão a perder a validade. Reforçamos que foi feita a orientação sobre os descartes dos mesmos para os entrevistados. Em relação às fórmulas farmacêuticas quanto a remédio vencido, boa parte são de comprimidos e comprimidos revestidos, e depois, com quantidade menor de vencimento, solução oral, nasal, cápsulas, pós e granulados, como podemos observar no gráfico. Pode mudar. Também falando de medicamentos vencidos, agora em relação a vias de administração, que a maior parte é em via oral. Bom, dados os resultados, é inegável que isso nos faz notar que das farmácias caseiras listadas, a quantidade de medicamentos vencidos e medicamentos com a intenção de usá-los depois é grande, nos levando a pensar acerca do cuidado com esses medicamentos e com a automedicação, que não é necessariamente algo ruim se feito com a atenção, já que os medicamentos podem causar efeitos colaterais e devem ser tratados com cautela. Então, todas as famílias foram ali avisadas acerca disso, da forma correta de organizar os medicamentos, e esse foi o resultado da nossa pesquisa. Acho que foi.